Saiu o episódio 8 e o 9 de Agatha para Sempre. São dois finais em um, né? Tem gente que vai gostar mais do primeiro, tem gente que vai gostar mais do segundo, mas tem um jeito certo de apreciar esse fim aí, que pode ter tido até cena trocada. A gente precisa conversar sobre isso aí. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, seja bem-vindo a esse vídeo de análise e nota de Agatha, episódio 8 e 10, 8 e 9. São os episódios finais da série e nós vamos conversar sobre vários detalhes deles que são bem longos, hein? Que coisa boa para uma série da Marvel Studios, ainda mais uma série de 9 episódios, porque geralmente as séries de 9 episódios tinham episódios curtinhos e tal, mas a Agatha tá aí, pô, entregando episódios longos e bem divididos. É a Marvel aprendendo a fazer televisão, e foi televisão até o fim, hein? Antes de continuar, eu preciso tirar o elefante branco da sala, não é assim o ditado? Ou algo parecido. Feiticeira Escarlate. Eu sei que você tá pensando, eu sei que você vai perguntar, e Loquia, cadê? Não apareceu a Feiticeira Escarlate. Porém, diferente de como muitas e muitas teorias que nós fizemos apontaram para um retorno da Feiticeira Escarlate no fim dessa série, dessa temporada, foi ficando muito e muito claro durante os episódios que a história da série não era sobre isso, não era sobre a feiticeira. Eu até comentei no meu vídeo anterior, ou antes do anterior, enfim, que se a Feiticeira Escarlate aparecesse no final, seria super legal. Porém, não faria nenhuma diferença para a história que eles já estão desenvolvendo em Agatha. E realmente não fez. Se a Marvel Studios tem planos para a Feiticeira Escarlate, esses planos estão em outro lugar. E eu não iria longe a falar que a Feiticeira Escarlate foi o Mephisto da série da Agatha. Não foi. Porque o Mephisto, de fato, várias pistas durante os episódios e ainda referências aos quadrinhos apontavam uma possível relação do Mephisto na história. Em Agatha, não havia muita coisa que apontava para a Feiticeira Escarlate, a não ser as nossas esperanças e fé. Porém, com isso fora do caminho, vamos comentar um pouquinho cada um dos dois episódios que deixou muita coisa pra gente. Primeiro, no episódio 8, a Rio negociando com a Agatha sobre o que fazer a seguir. A Rio quer a morte da Agatha, mas ao mesmo tempo descobriu da existência do Billy Maximoff, que voltou em outro corpo. E isso é contra as regras para a morte. E pior, o Tommy Maximoff também está com a alma perdida aí, que pode encontrar um corpo, e a morte não gosta nada disso. O que dá uma chance de barganha para a Agatha. A Agatha oferece, né, encontrar o Tommy e entregar o Tommy para a morte, para que a morte deixasse ela em paz. O que a Agatha acaba não fazendo, pelo menos não tendo chance de fazer. Porque isso é uma coisa que eu vou comentar muito durante esse vídeo, é que essa série deixou muitas, mas muitas coisas em aberto sobre a própria Agatha. Por exemplo, a Agatha, no fim das contas, voltou como um fantasma. Será que, como um fantasma, ela poderia fazer algum tipo de barganha com a morte em troca do Billy ainda? Em troca do Tommy, quer dizer? Do tipo, talvez a morte traga ela de volta, qualquer coisa assim, se ela entregar o Tommy. E por isso que a Agatha tá indo atrás do Billy, tá junto com o Billy ali no final. Acho que é uma possibilidade. E também tem a questão de como a relação da Agatha com a Rio começou. Afinal de contas, quando a morte foi lá avisar da inescapável morte do filho da Agatha, a Rio, a morte e a Agatha já se conheciam, já tinham uma relação. Essa relação começou quando? Tem a ver com o Darkhold ou não? Então isso levanta até outra questão. Por que diabos a morte estava querendo matar a Agatha no início da série até o final? Isso não foi explicado. Tem a ver com a Agatha ter saído sugando várias bruxas por aí, fingindo a história do caminho das bruxas? Eu acho que isso talvez não tanto, porque afinal de contas, antes da Agatha engravidar, ela sugou a energia das outras bruxas do seu próprio coven. Então a morte já sabia que a Agatha fazia isso, matava as pessoas. E não estava nem aí. A série acaba não explicando seus principais pontos, e eu acho que isso prejudica o arco dramático da Agatha. Eu vou até comentar aqui já um dos pontos que eu não gostei desses dois episódios. A personagem principal dessa série aqui se chama Agatha. E nós não tivemos quase que nenhum desenvolvimento dela. Então, assim, a Agatha teve um momento ali de proteger o Icano por ver ele momentaneamente como um filho, mas ela em si, como personagem, não se desenvolveu muito.
Isso pode estar parecendo muito chato para você, talvez você tenha adorado e não tem problema nenhum. Eu também curti esses 2 episódios, de verdade. Porém, eu escrevo histórias também. Super Saga tá super perto aí de ser entregue pra galera. E é impossível eu não usar esses conhecimentos de construção de personagem nas minhas análises também. Isso se conecta até ao fato da série ter 2 finais. O final do episódio 8 e o final do episódio 9. Vai ter gente que vai gostar mais do final do 8 e gente que vai gostar mais do 9. Eu curti dos dois curti os dois em níveis diferentes. E eu vou explicar por quê. O final do episódio 8 mostrou basicamente o fim do Caminho das Bruxas, onde todas as bruxas ali do grupo ganharam o que queriam. Ou melhor, o que precisavam. Afinal, a Agatha queria poder e foi a única que aparentemente saiu lá de dentro sem poder. Mas nós vimos que o poder que ela conseguiu foi através do jovem, através do menino. No fim das contas, o que a Agatha precisava era um menino. Alguém que lembrasse ela do filho. E que no fim das contas, fez ela se tornar uma pessoa melhor. Se entregando à morte, em vez de entregar ele como ela estava prestes a fazer, caindo nos seus antigos hábitos de bruxa assassina. É um final muito, mas muito trágico, mas também nos deixa portas abertas para o futuro, para o Wicano sair buscando o seu irmão, já que ele voltou para casa amargurado, mas com um destino claro em mente. Isso até ele descobrir que foi ele que criou o Caminho das Bruxas. Sério, ele ter criado o Caminho das Bruxas, eu achei que seria muito, mas muito chato. Mas até que foi bacana. Demonstra o quanto ele é poderoso. Eu falei aqui já em vídeos anteriores sobre o Demiurgo, que é uma entidade cósmica do universo Marvel que tem um poder quase que infinito, ele organiza a existência e é um título, né, que passa de pessoas para pessoas, e o Wicano nos quadrinhos ele está destinado a se tornar o Demiurgo, uma entidade cósmica. Ele é ultra poderoso e ponto. Então até aí, ultra satisfatório, super legal. A série se fecha ali, a série da Agatha no caso, se fecha direitinho e nós terminamos com um final trágico, porém completo, de certa forma, de Agatha para sempre. Só que aí chega o episódio 9. Eu gostei do episódio 9 também, mas ele ressignifica... Oh meu Deus, ressignifica! Eu tô com sono já, eu durmo mais cedo que isso, mas tô gravando vídeo aqui porque eu tô empolgado. O episódio 9 ressignifica várias coisas. O filho da Agatha, a história do filho da Agatha, era uma coisa que estava em aberto, né? A gente não sabia exatamente o que tinha acontecido com ele, mas o episódio 9 explicou com todas as letras, pô, ele ia nascer morto. É isso, a morte só deixou mais um tempinho com a Agatha ali. Essa resposta já tira um pouco a ambiguidade da Agatha. Ela estava mentindo quando disse que o filho dela morreu porque tinha que morrer, alguns só morrem porque está na hora. Não, agora a gente sabe que não, a gente sabe que realmente ele morreu porque a morte veio buscar. Nós não temos mais motivos para ficar em dúvida das palavras da Agatha mais. Pelo menos não em relação a isso. Já sabemos que ela ter trocado o filho pelo Darkhold foi balela. E você pode até pensar, nossa, ela trocou o filho pelo Darkhold antes do filho nascer. E aí por isso que o filho teve que nascer morto. Não, não estava aquele tempo todo com Darkhold. Darkhold aparentemente é algo que ela conseguiu em tempos bem mais recentes, mais próximos de WandaVision. Outro ponto que ressignifica bastante coisa é a Agatha ter voltado como fantasma. Antes de mais nada, vale dizer, a Agatha como fantasma é maneiríssima. Maneiríssima, ela devia estar como fantasma, pô, desde muito tempo, porque ela é muito maneira. É essa personagem que tem uma certa influência, mas não tem poder de verdade. Ela só tá ali como uma guia mesmo, espiritual, e eu acho que isso é uma dinâmica muito, mas muito bacana a ser explorada. Só que isso, como eu disse, isso muda um pouco o sacrifício dela, já que ela revela ali que tem medo de morrer de fato, ir pro outro lado no caso, porque ela não quer encarar o filho. Ela tem medo de encarar o filho. Ok. Por que ela tem medo de encarar o filho? É porque ela não conseguiu salvar ele? Ou tem algum segredo por trás aí? De todo modo, se ela nunca quis morrer antes para não encarar o filho, e ao se sacrificar ali para salvar o jovem Wicano, ela fez aquilo? Ela se arriscou a encontrar o filho de novo do outro lado na morte?
pô, teria sido um sacrifício ainda maior para ela, porque ela teria que enfrentar seu maior medo para salvar o Wicano. Mas isso não aconteceu. Ela voltou como fantasma, então significa que ela nunca encarou o filho. Então, de certa forma, o episódio 9 enfraquece um pouco, né, no caso, o 8, com o propósito de iniciar um novo arco, uma nova trajetória. Não só do Billy Maximoff buscando seu irmão, Tommy, mas também da Agatha com ele como uma mentora e ela com as suas questões em aberto para serem resolvidas também. O final do 9º episódio termina completamente em aberto, porque parece até um pouco mais o início de uma nova temporada, e não o final de uma temporada, muito menos o final de uma série. Mas eu acho que fica bem mais interessante assistir tudo isso se a gente interpretar, pô, é o final de uma série que vai continuar e por isso que a história se deu ao privilégio de não encerrar completamente aqui. Aí, olhando por esse ponto de vista, tudo fica mais agradável. Agora, se vai continuar, como vai continuar? Tem muitas possibilidades, mas antes eu quero só mencionar uma ou outra coisinha que eu não gostei. Eu tô pontuando coisinhas que eu não gostei, mas não pense que eu não curti, tá? Eu curti pra caramba os 2 episódios, apesar deles terem esses tons diferentes, né? 2 finais. Mas enfim, uma coisa que eu não gostei nos 2 foi o fato do Wicano mudar a sua percepção e atitude quanto a Agatha muito rápido. Ele estava pau da vida com ela por conta dela ter matado a Alice Wu durante o Caminho das Bruxas. Só que aparentemente ele superou isso muito rápido a ponto de voltar na casa dela para salvar ela e não salvar de uma forma simples. Ele foi lá dar o seu poder para ela, confiar que ela não ia sugar tudo. Então assim, é um nível de confiança muito grande. Não é só um jovem tentando impedir que outra pessoa morra. Não, ele estava ali de fato confiando de corpo e alma nessa mulher que já havia matado outras mulheres no caminho antes. E que aparentemente ele odiava por isso. Pelo menos naquele ponto. Mas ele pelo jeito superou, só para ser traído de novo pela Agatha. A Agatha tentar entregar ele para a morte, mas aí ele jogou um Nero ali e falou: "E o seu filho? Foi assim que ele morreu? Tô vendo, hein, Agatha? Tô de olho." E aí a Agatha falou, aí a Agatha lembrou do filho, voltou atrás e se entregou para a morte no lugar do Wicano. Esse poderia ser o momento em que o jovem passou a ter uma admiração genuína pela Agatha. Entretanto, logo depois a Agatha apareceu como fantasma. E ele já estava odiando ela como fantasma, já quis exorcizar ela, fazendo um ritual lá, sem nem querer saber. Mas aí depois ela consegue pegar o broche e imediatamente ele fala: eu estava prestes a te exorcizar, mas assim, a gente pode ser mentor e aluno, né? Você pode uma dupla de bruxos, isso é legal. Então assim, é muito rápido, ele muda o seu sentimento em relação à Agatha muito rápido. Ele odeia, daí ama, confia completamente, daí odeia, daí já quer que ela seja parceira em tudo. É muito, muito rápido. Eu não duvido que esse tipo de transição de sentimento dentro do personagem possa acontecer na história. Porém, eu acho que foi um pouco acelerado nesses 2 episódios. O que já me leva às cenas trocadas. Isso é uma coisa que me pegou demais, mas eu não sei se todo mundo vai achar a mesma coisa. O início do episódio 9 é o flashback, é o passado, a vida da Agatha com o seu filho, Nicholas Scratch, até a sua fatídica morte, e o desenvolvimento da Agatha de enganar outras bruxas sobre o caminho das bruxas e acabar sugando o poder delas. Cá entre nós, esse lance da Agatha enganar todas as bruxas sobre o caminho, eu achei um pouco estranho, né? Todas elas caem na provocação da Agatha e jogam magia nela. Só esse detalhe aí, não teve uma ou outra bruxa que desconfiou, não. Só esse detalhe, mas tudo bem. Agora pensa comigo, pelo menos uma parte desse flashback, até o filho dela morrer, até ali, e quem sabe até a primeira bruxa chegar, chamando a Agatha para o caminho das bruxas. Até esse ponto, faria muito, mas muito mais sentido no episódio 8. Pega esse flashback até a primeira bruxa chamar para o caminho das bruxas e bota no episódio 8. Sério, se isso estivesse no episódio 8, seria muito mais impactante a chegada do Billy Maximoff
confiando na Agatha e jogando magia para ela, porque nós estaríamos vendo ali que a Agatha tem esse hábito há séculos de sugar energia de outras bruxas, mesmo quando está diante do próprio filho. Então, pô, o risco pro Billy ali, aos nossos olhos, seria muito maior. Sem mencionar que o sacrifício da Agatha também seria mais emocionante, porque nós teríamos visto qual é, enfim, a história dela com o filho e por que talvez ela odeie a morte. Não necessariamente porque a morte está indo atrás matar ela, mas sim porque ela odeia a morte. Odeia a morte porque pegou seu filho embora. E aí tem a questão que eu mencionei anteriormente, né? Esse flashback da Agatha desmente uma das maiores mentiras sobre ela. Então tira um pouco o véu de misticismo da personagem. Aquele papo todo de que ela trocou o filho pelo Darkhold, não é real. Mas eu acho que essa revelação no episódio 8 ainda faria mais sentido. E daí o outro trecho do flashback que mostraria a Agatha levando outras bruxas para o caminho das bruxas, esse trecho aí, esse poderia ficar no episódio 9. Porque afinal revela que o caminho é uma balela e a Agatha desde sempre sabia que tinha alguma coisa errada, não era caminho nenhum, era o garoto fazendo alguma peripécia. Então por que não fizeram isso? Por que não fizeram assim? Eu desconfio. Lógico, pode ter vários motivos lá. Talvez eles quisessem que esse flashback ficasse inteiro em uma sequência só, de uma vez, e não fosse uma parada dividida, né, entre 2 episódios. Mas eu também desconfio que haja uma questão de tempo aí, né? Eles quiseram que o episódio 8 tivesse determinada duração e o 9 também. E para que isso acontecesse com o episódio 8 acabando na grande revelação que o Billy Maximoff criou o caminho das bruxas, para dar tempo disso acontecer, precisaram mover toda a cena de flashback para o episódio 9. Mas o que você acha? Você acha que faz sentido essa troca aí? Enfim. Fato é que a Agatha desde sempre vai continuar, mas como? Vamos discutir essas opções aqui logo, porque eu tô empolgado. Quem sabe eu faço um vídeo aí dedicado a isso, mas por hora vamos nos apegar a especulações aqui da cabeça. Porque, lógico, vai ter o meu vídeo desmontado, tá? Vou desmontar esses 2 episódios, vai dar uma trabalheira, mas vai ser legal fazer. E eu conto com a sua presença aqui no canal assistindo esses vídeos, então se inscreve aí pra não perder. Mas enfim, eu acho que a continuação dessa história não faz sentido. Como uma temporada 2 de Agatha para sempre. Pô, cá entre nós. Essa série aqui se chama Agatha. Mas, pô, a série seguinte teria como protagonista o Billy Maximoff. No mínimo, pelo menos, né? Porque afinal a Agatha é um fantasma. Imagina você ter uma série onde o protagonista, o personagem do nome da série é um fantasma. Na verdade tem um filme assim, né? Beetlejuice. Pô, será que vão seguir esse caminho? Cá entre nós. Agora o título Agatha para sempre faz total sentido, né? Ela é uma fantasma, não morreu, vai ficar aí quanto tempo? Pra sempre, se deixar. Mas não é Agatha para sempre, né? É Agatha desde sempre, eu que fico trocando. Então, assim, se não fosse continuar numa série da Agatha, na temporada 2, continuaria onde? Bom, alguns rumores aí falam sobre a série do Visão Branco, né? Que seria a série onde o Billy Maximoff apareceria para buscar o filho Tommy. E eu acho que isso fica até interessante quando nós somarmos ali outros rumores que estavam circulando por aí, de que a série do Visão Branco iria adaptar a história dos quadrinhos, o arco, na real, né, dos quadrinhos em que o Visão constrói uma família para ele próprio. Então assim, imagina o Visão Branco, que é tipo a reencarnação do Visão, a reencarnação dos pais do garoto, tentando viver uma nova vida com uma nova família e tal, e de repente aparece o filho do outro casamento com um fantasma, falando aí, vamos procurar o meu outro irmão que tá perdido aí, que é o seu outro filho perdido. Seria uma bagunça, assim, uma mistura de novela mexicana com série da Marvel e com superpoderes e alguma trama sobrenatural. Eu acho que pode ser bem interessante se for esse caminho que eles vão seguir. Entretanto, eu sei que muitas pessoas aí estão imaginando que pelo Billy Maximoff ter aparentemente adotado uma postura de protagonista no fim desse episódio, a série pode acompanhar ele como o líder, como o protagonista. E tem de fato uma história icônica dos quadrinhos que tem ele como peça central. É a Cruzada das Crianças, uma história dos Jovens Vingadores. Será que a história de Agatha vai continuar em Jovens Vingadores, com o Billy Maximoff procurando o irmão ao lado do fantasma da Agatha, com Miss Marvel, Kate Bishop
E a filha lá do Homem-Formiga, será que é esse caminho? Acho que poderia ficar um pouco embolado, mas ao mesmo tempo pode fazer sentido, tudo depende da história que eles querem contar. E no meio disso tudo tem uma personagem bem emblemática, né? Que é a Jennifer Cale, que saiu com poderes voando lá de Westview, pô, plena! Como eu já comentei aqui, a Jennifer Cale é uma personagem muito promissora nos quadrinhos. Pode ser que tenham preparado ela para outras histórias, outros personagens aí, para integrar outras séries, talvez até outras super equipes, com o Homem-Coisa, quem sabe até outros personagens aí montando os Filhos da Meia-Noite, que são os Vingadores Sobrenaturais, basicamente. Acho que a Jennifer Cale pode ter muito futuro no universo sobrenatural da Marvel. Entretanto, é mais uma personagem aí que pode aparecer no futuro do Billy e da Agatha também. Aquela coisa, né? Muitas pontas soltas, muitas possibilidades e desencana que não é fim de série. Vamos para as notas. Olha, esses 2 episódios vai ser uma nota só para os 2, tá? Não foram os melhores da série, a meu ver, mas são muito divertidos e valem muito a pena. Ó, personagens nota 7. Simplesmente porque deixaram tanto, mas tanto em aberto, ganhariam mais se tivessem explorado um pouquinho mais. Ambientação 7. Visuais 6. Pô, os efeitos especiais foram um pouquinho estranhos, né? Principalmente dos poderes ali do Wicano, mas tá bacana. Uma história 8. Com um final 8 também. Tudo depende do final que você preferir, né? Uma nota crítica que eu daria, aquela nota mais analítica, olhando mais para os detalhes, aqueles pontinhos que eu comentei aqui no vídeo que eu não gostei tanto. Pô, eu acho que mesmo assim eu daria uma nota 7.5. Para Agatha para sempre, Agatha desde sempre, até agora. E uma nota por diversão, assim, pô, descompromissado, fã da Marvel, quer dar o play em alguma coisa divertida? Pô, nota 9. Para mim é 9, vale demais a pena. Aqui no meu canal tem mais assuntos pra gente conversar, é só ir lá conferir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.